aí, galera, bom dia. Nossa, gente, pouca gente na sala, né? Meu Deus. Tudo bem que teve um feriado ontem, mas... Então, Gustavo já dá risada ali, mas meu Deus do céu, né? Bom dia. Tava um demônio. É, de certo, sei lá, viajaram, né? Porque tem gente que, meu Deus do céu, né? Que a praia tava mara. Gente, então assim, temos dois recados para dar para daí começar a aula, né? Na verdade, três. O primeiro é que o trabalho já acabou o prazo, né? Tipo, gente, agora não adianta mandar porque o trabalho já foi, tá? O trabalho sobre o livro. Só teve gente que não me disse em qual capítulo o poema que ela produziu, que a pessoa produziu, se encaixava. Eu mandei um e-mail. Seria, né, interessante se me retornasse, né? Para eu poder avaliar novamente o trabalho, porque eu tirei uma notinha ali. Segundo recado, não sei se vocês viram, eu postei lá, organizei o planejador da semana, normal, só que no mural da Iônica, quem não entrou, entre lá e veja, eu postei um arquivo lá que tem um conto, tá? Tem um conto lá da Marina Colasanti e as informações sobre o segundo trabalho do bimestre, porque agora em setembro a gente tem o segundo simulado, temos o trabalho do bimestre, o segundo trabalho, para fechar 100, e a prova, e daí acaba o bimestre. Então, esse setembro é o último mês, gente. Tá. Ó, a Ana falou que viu. Sim, mas não tem questões. Sim, porque as questões, o que eu vou falar? Ali só tá o texto, gente, porque o texto ele é longo, né? Ele é comprido, então não fica legal se eu colocar ele lá na plataforma Mestre. Então, as questões estarão na plataforma Mestre. Elas só vão abrir, vocês só vão poder fazer esse segundo trabalho na sexta-feira, que é dia 11. Então, ela vai abrir, esse trabalho vai abrir no dia 11 e vai até o dia 18. Vai abrir nessa sexta-feira e vai até outra sexta-feira. Vocês têm todo esse tempo para fazer. Claro que é só uma vez, né? Óbvio. Você entra lá, primeiro leia o conto, tenha o conto na mão ali, aberto em algum lugar no celular, para vocês poderem responder. São 6 questões, gente, tá? Então não dá para fazer hoje. Não, só abre sexta-feira. Então dá para vocês pegarem o conto, abrirem sexta-feira, que é o primeiro dia, e responderem 6 questões e marcar X, gente. Nenhuma é de escrever, tá? Ah, mas o que vai cair, professora, nisso aí? Elementos da narrativa, interpretação de texto, elementos da narrativa, e acho que é uma questão que eu coloquei de concordância verbal na voz passiva sintética, tá? Mas o que mais cai ali, elementos da narrativa, que eu falei para vocês que eu ia cobrar isso, tá? Então, aquela diferença entre narrador onisciente, narrador observador, tem lá. Leiam o texto que vocês vão entender já. Já vão analisando, qual que é o tipo de tempo, personagem, se tem protagonista, antagonista, quem são, vai marcando tudo, tá? Que daí esse tipo de pergunta que vai ter lá. É ridículo. A Camila falou, é bem grandinho, tia. Sim, por isso que eu coloquei ali. Porque lá na mestre ia ficar bem ruim se eu colocasse. Eu ia colocar todo aquele texto na primeira questão, e daí embaixo, a primeira, ia ficar ruim, tá? Então é isso. Tá, gente, para o nosso simulado amanhã. Amanhã tem simulado. O que cai, né? 5 questões. Então vai cair o gênero resenha, questões sobre resenha, o objetivo de uma resenha, as características de uma resenha, vai ter uma resenha lá, né? Pelo amor de Deus. E acho que 2 questões, se eu não me engano, sobre concordância verbal na voz passiva sintética. E eu preparei até 2 questões aqui parecidas, tá? Para vocês para dar aquela ajuda, assim, para, nossa, nesse estilo aqui que vai cair no simulado, na prova. Para daí, depois disso aqui, ó, então, primeiro de tudo, nessa aula, a gente vai resolver essas 2 questões. Depois disso daqui, aí sim a gente vai para a aula em si mesmo, que hoje a gente vai ver um novo gênero, né, que é sinopse. E daí, assim, na nossa prova bimestral, o conteúdo é até agora, até hoje, até essa aula de hoje, até sinopse, daí acabou, tá? Então,
Provavelmente já coloque o conteúdo bimestral na trilha da semana, dessa semana que eu não postei ainda, né? Que eu vou postar na quinta. Não sei se vocês estão acompanhando essas trilhas lá que eu posto, mas toda vez que eu posto uma trilha, é algo que eu já coloquei no planejador. Tipo, vocês já tiveram acesso a isso desde segunda-feira no planejador da Iônica, só que eu só coloco ali que é um registro do que foi feito durante a semana. Ó, a Ana Luísa falou sim. É um planejamento, gente, entendeu? Então, para quem, sei lá, perdeu, quer olhar, não sei. Para o pai ter, para a coordenação ter. E assim, no final eu sempre coloco, quando tem simulado, prova, eu coloco conteúdo do simulado 2, eu coloco conteúdo. Conteúdo da prova, vou colocar nessa semana. Então é bem tranquilo. Então, bora, porque vai estar assim no simulado, gente. Então, vamos fazer essa bagaça aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, né? Que a gente tem probleminha. Aí. Então, vai estar mais ou menos assim no simulado e na prova de vocês mesmo. No trabalho, no segundo trabalho, vai estar bem assim. Então, vai ter lá o número da questão, não interessa se é 5, enfim, se é 4. Assinale a alternativa correta. Então, para você marcar correta. E vai ter uma frase que vai ser retirada de um texto, né? A primeira frase que eu coloquei aqui, ó. Tomou-se a cidade em 1930. Aí tem as opções ali, ó. Letra A, o C indica sujeito indeterminado. Letra B, aí, ó, tá faltando aqui, ó. Já vou arrumar, né? Ainda bem que não postei para vocês. Não dá para passar a oração para a voz passiva analítica. Não sei nem se C é sujeito determinado, não vi nada ainda. Só tô vendo as opções. C, a oração está na voz passiva sintética. Também não sei. E D, não há sujeito determinado. Não sei. E a última concordância está errada. O que eu tenho que fazer, então, gente, para poder responder essa questão aqui? O que vocês fariam? Tem duas opções, né? Mas assim, escolham uma aí. Tá, analisar a frase. Como? Olá, ó, a Maria falou, transforma em analítica. Essa é uma opção, tá? Tenta transformar essa aqui para voz passiva analítica. Se você conseguir passar ela para voz passiva analítica, significa que essa oração está na voz passiva sintética e que tem um sujeito determinado. Se você conseguir, né? A Franciele falou, ó, olhava do lado do C para ver o quê? Essa opção é mais rápida, né? Que eu ensinei para vocês que é um macete. O que se tiver do lado do C? Preposição. Isso aí. Então vamos passar a primeira opção, que é mais rápida. Depois a gente passa para a analítica. Olhando ali, ó, tomou-se a cidade em 1930. Tem preposição ali depois do C ou não? Não tem, a Camila falou. Não tem, gente, é um artigo. Então, se não tem, tá? Preposição significa que você consegue fazer a passagem para analítica. Então, essa oração, ela indica o quê? Que o sujeito é indeterminado ou que ela está na voz passiva sintética ou pronominal? Daí, me digam, já que não tem preposição. O sujeito está determinado. Isso aí, está determinado. Só que ela. Então tá falando que. Vamos ver, vamos esperar a Camila, que tô ansiosa que vai, Camila. Camila desistiu. Perdemos um soldado. Então significa que. Vamos ver, Ana Luísa. Tô me dando um negócio já. Não dá para passar para analítica? Como que não dá para passar para analítica? Gente, ó, a Camila falou que está na voz passiva sintética. Sim, está na voz passiva sintética, tá? Dá para passar para analítica, sim. Ficaria assim: a cidade foi tomada em 1930. Essa aqui seria a voz passiva analítica, tá, Brasil? Essa de baixo aqui, ó. E daí a gente
eu falo para passar para analítica, quando não tem preposição, você passa, você consegue passar. Então, já disse, se não tiver preposição, está indicando que essa oração está na voz passiva sintética, né? Ou pronominal. Então, tem sujeito ali. Tem, ele está determinado. Só que o sujeito ele é paciente, ele está recebendo uma ação. Só isso. Aí eu falo para passar para analítica quem tem dificuldades de encontrar o sujeito. Porque quando você vai passar para a voz passiva analítica, o sujeito ele fica na tua cara aqui, ó. A cidade foi tomada, é a cidade que é o sujeito. Então, quer dizer que essa primeira oração que está na voz passiva sintética, o pronominal, e que o sujeito é cidade. Portanto, tá tudo correto na concordância. Pode ver, ó, tomou-se. O verbo está no singular porque o sujeito é no singular, é uma cidade só. Então, qual que seria a única correta daqui? Qual que vocês marcariam, pelo amor de Deus, né? Dou na cara de vocês. Letra C, exatamente. Gente, é assim que vai estar na prova de vocês, no simulado. É assim. Ridículo, pelo amor de Deus. Mais uma, então. Aí eu coloquei aqui, ó. Outra, né? Aí também teria o enunciado, analise a oração abaixo e assinale a alternativa correta, tá? O que o C indica o que, tia? Ele indica que a oração está na voz passiva sintética. É isso que o C indica, tá? Ele não indica sujeito indeterminado. Só indica sujeito indeterminado se tiver preposição. Daí você sabe, sei lá, precisa-se de professores. Lembra que a gente viu uma oração assim? Daí o C indica sujeito indeterminado, tá? É confuso a outra linha. Tá, comeu-se as pizzas na festa. E aí? Já vamos analisar a preposição primeiro. Tem preposição? Depois do C, do pronome ali? Não. Gente, quando não tem preposição, você já sabe que o C não vai indicar sujeito indeterminado. Você sabe o quê? Que essa oração está na voz passiva sintética também, tá? Então, voz passiva sintética. É isso que o C indica, tá? E que a gente tem um sujeito, e esse sujeito, o verbo tem que concordar com ele, tá? Então, vamos fazer a passagem para analítica, para poder ver o sujeito. Claro que se você perguntar, né, comeu-se as pizzas, né, o que foi comido, daí você tem que perguntar assim. Mas, como tem gente que não consegue, vamos passar para analítica. Como ficaria a passagem disso aí para analítica? Vai. Vamos ver. Você tem que colocar sempre, quando não tem preposição, do lado do C, geralmente o que tá aqui, ó, as pizzas, isso aí que vai ser o sujeito. Então, isso aqui tem que estar no começo da oração, quando você passa para a voz passiva analítica. Então, ficaria as pizzas. Isso, as pizzas. Olá, a Maria colocou. Foram comidas na festa. Exatamente. Fechou, tá? Então, a gente sabe que as pizzas aqui é o sujeito. Vejam que está no plural, galera, tá? Tá no plural. Então, o verbo aqui, ó, comeu-se, deveria estar no plural também. Então, nós temos um erro nessa oração aqui. Um erro de concordância, porque o certo seria comeram-se as pizzas na festa. Vejam só. Então, temos um erro aqui. Tinha que ser comeram-se as pizzas. Se vocês forem pensar nisso, a gente fala muito isso. Quando o sujeito ele está depois do verbo, em qualquer oração, vocês falam no singular. Todo mundo, eu também falo. Também faço isso, assim, em contextos informais,
né? Então, tipo, você não fala assim, ai, faltam R$ 5. É difícil a pessoa falar isso, porque os R$ 5 é o que tá faltando ali. A pessoa vai falar, falta R$ 5. Ela não vai concordar. Então, quando o sujeito está depois do verbo, geralmente a pessoa não concorda. Presta atenção. Então, qual que seria a correta aqui, gente? Ó, letra A, o C indica sujeito indeterminado. Quando não tem preposição ali, gente, não pode indicar sujeito indeterminado, só se tiver preposição. Então, essa está errada. Aqui seria, ó, não dá para passar a oração para a voz passiva analítica. Nós passamos. Então, não é essa. C, a oração está na voz passiva analítica. Essa aqui, ó, a primeira, a única que o enunciado vai dar. Não tá na voz passiva analítica, tá na voz passiva sintética. Então, tipo, drogas. Não há sujeito determinado. Não temos sujeito ali? Temos sim, gente. Os sujeitos são as pizzas. Então, tá errada. E a última, há erro com relação à concordância. É essa que tá certa. Porque na frase original, que o enunciado vai dar para vocês, estava escrito ali, comeu-se as pizzas na festa. Só isso que eu vou escrever. Não vou fazer análise nenhuma. Quem vai ter que fazer é vocês. Vai ter que transformar para analítica, então, a letra E. É isso aí. É nesse estilo que vai ter no simulado de vocês amanhã, que vai ter na prova de vocês, no trabalho avaliativo, tudo vai ser nesse estilo aí. Bem assim. Então agora vamos para a aula, né? Depois dessa. Bora, vamos para a sinopse, tá, galera? É um gênero bem tranquilo, tá? O único problema é que ele é muito parecido com a resenha. Eu acho bem fácil de diferenciar, mas, né, não vamos subestimar a tonguice do ser humano. Então, hoje eu vou falar sobre sinopse. No final da aula, eu já coloco as diferenças entre sinopse e resenha para, pelo amor de Deus, né, para não na hora da prova não se embananar. Porque na prova de vocês vai cair isso, tá? Na prova de vocês vai cair gênero resenha, gênero sinopse, né? Elementos da narrativa e concordância verbal na voz passiva sintética. O único conteúdo gramatical nosso é essa concordância, que é o mais difícil, eu só coloquei isso daí, tá? Então, essa vai ser a nossa prova. Vai ter 2 textos lá, enfim. Acho que não sei se são 10 ou 9 questões, eu não vou lembrar agora, porque fiz tanta prova essa semana que eu já nem sei mais o que está rolando no Brasil. Então, ó, antes da gente entrar nos slides aqui, abram a apostila na página 30. Nossa, tem uma super sinopse lá enorme. Enorme. Isso aqui, ó. Chocada, Brasil. Tá? Então, página 30. Abram lá e nós vamos ler isso aqui e já responder. Que tem gente mandando e-mail essas horas agora no meio da aula. E já responder, assim, aquelas perguntinhas que eu faço sempre. Qual que é o objetivo, qual que é a estrutura e qual que é a linguagem, já dá pra gente falar aqui lendo um texto, né? Então, a gente tem ali A Culpa é das Estrelas, né? Uma sinopse sobre esse livro do John Green, tá? Não sei se... Eu não li o livro, mas eu assisti o filme depois de anos que foi lançado, enfim, não foi na época, mas assim, gente, chorei, meu Deus do céu, tive que tomar uma água até depois para recuperar as lágrimas perdidas. E a gente tem essa sinopse aí, né? Acho muito triste, meu Deus do céu, morta. Apesar que eu sou chorona, né? Eu choro. Ó, a tia nem chora. Gente, eu choro em tudo. É sério. Eu não era tão chorona assim. Depois que eu ganhei nenê, a coisa assim desandou, entendeu? Saí da casinha morta. Aí diz lá: Hazel é uma paciente terminal. Ainda que por um milagre da medicina, seu tumor tenha encolhido bastante, o que lhe dá a promessa de viver mais alguns anos. O último capítulo de sua história foi escrito no momento do diagnóstico. Mas em todo bom enredo há uma reviravolta, e a Hazel se chama... Não, e a da Hazel se chama Augustus Waters, que é um menino lá que ela conhece, né? Rola um namoro, legal. Eu gostei da história, achei boa. Um garoto bonito que certo dia aparece no grupo de apoio, né, a crianças com câncer.
Juntos, os dois vão preencher o pequeno infinito das páginas em branco de suas vidas. Enfim, então essa aqui é a sinopse, né? Tipo, qual seria o objetivo de uma sinopse? Para que serve uma sinopse na vida? Para que serve uma sinopse? Para que você vai ler uma sinopse de alguma coisa? De um livro, de uma série, de um filme, sei lá, de um CD, tem gente que faz, né? Enfim, ali. E aí? Para que serve? A função social disso, a existência da bagaça. Ana Luísa colocou para saber sobre o que o livro aborda, exatamente, para saber o assunto, gente, se você acha aquilo interessante. Então, sinopse nada mais é do que o quê? O que a gente fala que é uma sinopse? Olá, a Camila já falou, apresentar um pequeno resumo do tema tratado. É um resumo. Sinopse é um resumo. Acabou, tá? E a resenha é um resumo com a opinião do autor. O autor ele vai avaliar, falando, apresentando pontos positivos e negativos e vai até ressaltar, vai falar o que ele achou. Tipo, achei que tem mais pontos negativos. Não é tão bom assim. A sinopse não vai apresentar nada pessoal, tá? Nada pessoal. É um texto impessoal. Não pode aparecer o eu aqui, tá? Não pode dar uma opinião no sentido de, aqui é bom, aqui é ruim. Por isso que é resumo, tá? É um resumo simplesmente. Simples assim, ele é até menor. Vejam que o tamanho ele é menor, tá? Menor que a resenha. A resenha é um pouquinho maior porque vai apresentar a opinião da pessoa que está escrevendo, se ela gostou ou não, né? E dando argumentos. Aqui não tem argumento, porque não, é só um resuminho, tá? Tanto é que vai aparecer, por exemplo, na contracapa de um livro, ó, eu me chamo Antônio, atrás tem uma sinopse do livro. Você já pega o livro lá na livraria, você vai numa livraria, pega, dá uma olhada aqui nessa contracapa, que é a parte de trás, e já vai ver a sinopse ali, tá? Para ver se te interessa, que é um resuminho, tá? Em qualquer livro tem isso, ó. No da Dandara tem lá, ó, é maiorzinho, né? Enfim. Então vamos lá. Deixa eu dar mais uma dica para o simulado, gente, que é importante. Senão vai que, né? Ai, tô com medo. Ana Luísa falou: tem gente que lê a sinopse do livro se não gosta nem ler. Bem isso. Mas é para isso mesmo. É igual filme. Quando você liga na Netflix, coloca num filme, aperta lá, vai aparecer a sinopse do filme embaixo. 1, 2 parágrafos falando. Fulano conta assim bem breve. Eu já leio ali. Se eu, tipo, vejo que, nossa, nada a ver, que às vezes você vai pela capa, tem uma foto bonita, pelo título do filme, se fala da série, você vai ler a sinopse e fala, nada a ver no que eu pensei. Já desiste ali, né? Então é isso. Se já leu o resumo, se não deu, enfim, já vamos para a próxima, né? Tá, deixa eu falar aqui uma dica para o simulado. Então, o simulado vai cair resenha, né? Não vai cair sinopse, porque a gente está estudando agora isso. A resenha, ela pode ser um texto pessoal. Pode aparecer o eu lá, tá? Lembra que quando a gente leu lá a resenha da Anne Frank, a menina dizia, o livro me surpreendeu, tá? Então, ela usava assim, me surpreendeu, né? Usava o eu ali total. Então, pode, isso na resenha pode, tá? Só que quando eu digo assim que o texto é pessoal, não é só aparecer o eu, tipo, claramente, tipo, eu gostei, eu odiei, tá? Aí, ó, por trás da opinião, sim. Se eu coloco, por exemplo, o livro, tô escrevendo uma resenha aqui, ó. Aí eu escrevo assim, ó, o livro nos apresenta. Se eu uso isso, o livro nos apresenta. Veja que eu usei um pronome nos ali. Isso seria pessoal ou não? Me digam. Eu apresentei um pronome nos, que se refere a nós. Tá? Seria pessoal ou não? O meu eu tá ali dentro desse nós ou não tá? Sim, exatamente. Então, quando você fala nós, em qualquer texto, em qualquer contexto, lugar, o teu eu tá ali. Então, se eu perguntar no simulado, gente, qual é o primeiro parágrafo que apresenta a pessoalidade, que apresenta a pessoa que está falando ali? O primeiro parágrafo.
Porque geralmente quando a pessoa escreve resenha, tem vários momentos que ela vai colocar o eu dela. Aí eu quero saber o primeiro momento, tá? Em qual parágrafo que foi? Se vocês acharem no texto nós, né, nos apresenta, mostra-nos, se tiver esse nos lá, é aí que aparece primeiro, né? Se aparecer isso daí em primeiro, no primeiro parágrafo, no segundo, enfim. Vocês têm que prestar atenção que o nós, o eu está ali, tá? Está incluído ali. Então não se esqueçam disso. O nós, o eu tá ali dentro, tá? Pelo amor de Deus. Essa é a dica, né? Importante. Então vamos lá. O objetivo da sinopse: apresentar um pequeno resumo do tema tratado em uma obra. Aí é um produto também, né? Lembra que a resenha falava isso, produto cultural, porque pode ser um filme, uma peça de teatro, né? Um livro mesmo, de poesia, um romance, enfim, livro de contos, qualquer tipo de livro, ou um CD, né? Uma obra musical, um DVD, enfim. Aí, ó, levar o leitor a conhecer um produto cultural por meio da antecipação, que é o resumo, de suas características fundamentais e da descrição de seus elementos essenciais. Então, o resumo é isso, é o principal. Ah, a história trata disso. Por isso que é uma coisa bem curta, né? O sinopse é uma coisinha bem curta, um resuminho bem... É só o essencial, o fundamental ali. Pode ver que aqui, quando a gente leu ali, fala que a Hazel é uma paciente terminal com câncer e conheceu no grupo de apoio um menino que é o Augustus, tá? Então, eles já dá a entender que eles vão ter uma história de amor, mas não conta mais nada, porque é só um resumo, gente, não dá para contar tudo, não é para dar spoiler no leitor, tá? É só assim, o ponto inicial da bagaça. É dali que sai toda a história, né? Agora, o desenrolar, o que vai acontecer, como que vai ser o namoro deles, quem que vai morrer, daí você vai ter que ler o livro, né, para saber, ou ver o filme, no caso, enfim. Ó, onde encontramos sinopses? Isso é importante saber, porque a sinopse, ela muda um pouquinho de cara, dependendo de onde que ela foi publicada. Por exemplo, atrás de um livro, geralmente ela é mais curta, né? Não vai ter imagem do livro, óbvio, né? Meu Deus do céu, por que teria imagem do livro se o livro está na sua santa mão, capivara? Claro que não. Mas quando você vai pegar uma sinopse num site, aí vai ter uma fotinho lá do que ele está resumindo. Se é um livro, se é um filme, daí vai ter, tá? Agora, atrás do próprio produto, pelo amor de Deus, né? Jesus. Então, muda um pouquinho a estrutura da sinopse. Ó, muitas vezes ela acompanha a obra propriamente dita, tô drogada hoje, constando, por exemplo, em capas de CDs ou DVDs. Nem sei se tem. Tem ali, mas estou com preguiça de pegar ali um CD. Mas enfim, sou antiga, eu tenho CD em casa, né? DVD eu acho que não tenho, não. Tenho sim, tá ali. Minto, tenho. Poucos, mas tenho. Ou contracapas de livros, que a gente já viu, tá? Daí, revistas, jornais, a estrutura é um pouquinho diferente, é aquela que aparece a fotinho, como eu falei. A gente vai ver as estruturas, vamos ver os exemplos aqui de sinopses. Então, qual que é a estrutura? Eu coloquei, ó, depende, porque depende de onde que ela tá? Se ela estiver atrás do produto, seja um DVD, um livro, vai ser menor, não vai apresentar foto, né? Se tiver num site, numa revista, o texto pode ser um pouquinho mais longo e vai apresentar foto com alguns dados. Ano de publicação, né? Tipo, se for um filme, quem que é o diretor, quem que escreveu o roteiro. Às vezes coloca um elenco ali, né, para, tipo, se tiver um ator conhecido, eles colocam o nome, porque isso chama, tem gente que vai ver filme porque aquele ator tá no filme, então tem que ter essas informações. Quando é livro, apresenta o número de páginas daquele livro, tudo, tá? Mas, basicamente, a estrutura vai apresentar títulos, né, um título e parágrafos, só isso, é um texto curto, título e parágrafos, e às vezes o título é o nome da obra, né? Fim. É isso. Muito tranquilo. Ó, exemplos que eu trouxe aqui. Eu tirei uma foto lá da sinopse que tem atrás do livro Eu Me Chamo Antônio, que é o último livro que a gente leu, né? Aí diz lá: Antônio é um personagem de um romance que ainda vai ser escrito. Frequentador assíduo dos bares, ele despeja seus comentários sobre a vida, suas alegrias e tristezas, em frases e desenhos
rabiscados em guardanapos com grandes doses de irreverência e pitadas de poesia. Então, vejam, gente, ali o ser humano escreveu um parágrafo só, né, que é a sinopse, que é um resumo, e já disse do que se trata a história. Então, já falou pra gente que tem um personagem, que é o Antônio, que vai ter romance, né, que ele é irreverente, que ele é alegre e que tem poesia, tá? Então, a gente acompanha no livro a caminhada do Antônio. Fim. Então, essa que é a sinopse no próprio livro, tá? No próprio livro. Bem tranquila, bem de boas. Vamos ver o que o povo vai falar ali. Gente, é 9 horas da manhã, meu vizinho tá batendo com um martelo na parede, que eu tô com vontade de ir lá e fazer um barraco. Uma pessoa que não gosta de poesia já não lê. Não. E a maioria né, assim, vamos dizer, dos brasileiros, que eu não conheço o mundo, né, gente, não gosta de poesia. É muito triste, tá? Enfim. Triste mesmo. Aí tem o da Dandara aqui, né, que é um livro bem... Ó, tô escutando um barulho, sim. Ah, eu, assim, adorei esse livro da Dandara, gente. Aí foi, assim, um livro luz nesse ano, bem lixo, assim. Ai, que coisa maravilhosa. Então, vamos ler aqui. Daí aqui tem, né, o título é diferente. Vocês podem ver que nessa sinopse aqui, o título é diferente, porque geralmente a pessoa coloca o título do livro, o título do filme. Aqui mudou, porque o nome do livro é As Lendas de Dandara, tá? Tá aqui, ó. Esse é o nome do livro. A sinopse diz Dandara dos Palmares, mudou um pouquinho, tá? Já foi um pouquinho mais criativa, né? E ali diz: na sociedade do período do açúcar, a Casa Grande era a residência do senhor de engenho. Seu conforto contrastava de modo gritante com a miséria e as péssimas condições de higiene das senzalas, onde moravam os escravos. O tratamento dado a eles era cruel, envolvendo castigos, né, sangrentos, ataques sexuais e dolorosas explorações físicas e mentais. Meu Deus, eu fiquei aqui no chão já, porque aqui já disse todas as coisas horríveis que faziam com os escravos, né? Meu Deus do céu. Primeiro que pegavam o ser humano e escravizavam, né? Aí, castigo com porrada, sangue, cortavam isso, coisa horrível, né? Estupro, enfim. Aí diz, afinal, eles não passavam de semoventes. Aí nós temos um travessão e explica o que seria semoventes. Criaturas que se moviam por si, como os cavalos, as vacas e os cachorros da fazenda. Então era assim que eles eram tratados, tá? A Ana Luísa falou, se você não adquiriu o seu ainda. Isso, adquire esse livro maravilhoso, tá? Siga a Jaridia Reis no Instagram. Talvez você até compre lá com autógrafo. Às vezes ela faz umas vendas assim, gente, é massa. Enfim, então tá comparando aqui as pessoas escravizadas com, que era assim que elas eram tratadas, com cavalos, com cachorros, né? Enfim. E que podiam ser vendidos, alugados, trocados, emprestados ou doados como qualquer outro animal na posse do senhor branco. É contra essa estrutura odiosa que se ergue Dandara dos Palmares, guerreira e companheira de zumbi, que luta à frente das formações de palmarinos dispostos a reconquistar a liberdade e a dignidade para si e para seus irmãos escravizados. As Lendas de Dandara é um romance apaixonado e apaixonante, que conquista o leitor desde a primeira página e ajuda a preencher lacunas de uma história do Brasil que nunca foi bem contada. Nesse final aqui, diferente ali da do Antônio, que é mais curtinha, enfim, a sinopse, nesse final, que diz ali, ó, As Lendas de Dandara é um romance apaixonado e apaixonante, tá? A gente sabe que não é um texto, no caso da sinopse, não é um texto argumentativo, não pode apresentar a opinião do autor, da pessoa que escreveu a sinopse, né? Não pode apresentar a opinião sobre aquele produto, tá? Mas nesse finalzinho aqui, quando ela usa, né? Não sei quem escreveu isso aqui, ela ou ele, usa é um romance apaixonante. Esse adjetivo não tá dando já uma ideia de que a pessoa que escreveu curtiu, assim? O que vocês acham?
Não chega a ser uma super opinião, porque a opinião tem que apresentar argumentos, aqui não apresenta, mas esse adjetivo, um romance apaixonante, que preenche lacunas históricas, não está dando já a entender, não está mostrando um pouquinho, assim, do que a pessoa que escreveu pensa sobre? O que vocês acham? Sim. Então, assim, é um texto que ele tem que ser impessoal, não pode aparecer o eu ali, não pode dar o argumento, mas, assim, dá para colocar poucos, mas pode aparecer adjetivos, tá? Então, de leve dá para você, quando você for escrever uma sinopse, dá para você mostrar, exatamente, a Ana Luísa falou escondido ali, dá para você mostrar o que você acha, porque ela usou ali adjetivos, né? Ela usou ali apaixonado e apaixonante, então, enfim. Dá para mostrar, mas bem de leve. Se você colocar muita coisa, daí já vai virar outra coisa, já vai virar uma resenha, tá? Mas de leve pode. Pelo amor de Deus. Vamos ver. Aqui eu trouxe outro exemplo. Ó. Aqui eu já tirei de um livro, tá? De um livro didático, né? E essa sinopse, ela tá num site chamado Sobre Livros. Se você entrar nesse site, vai ter um monte de sinopse lá, tá? A Ana Luísa falou, mas tem que interpretar muito bem. Sim, tem que ser uma leitura bem, né? A pessoa tem que manjar dos Paranauê, tem que ser leitor mesmo. Então, vejam a diferença na estrutura, na cara de uma sinopse que é publicada num site, que é o caso dessa aqui que eu coloquei agora, a diferença de uma sinopse publicada atrás de um livro, né? A primeira delas é que aqui vocês conseguem ver a foto do produto, porque é óbvio, né, que eu já falei, aqui o produto tá na tua mão, né, cabeça. Então, em site vai ter a foto e vai ter aqui, ó, tópicos, né, mostrando algumas informações fundamentais, essenciais sobre o produto que vai, né, que ela vai fazer o resumo ali. Aí diz, ó, título nacional, A Jornada, ano de lançamento, 2011. Aí por que colocou nacional aqui, professora? Ah, é porque é um livro, né, de fora, não sei se é americano, enfim, já vamos ver ali se tiver. E daí eles fizeram a tradução, e sabem que às vezes a tradução, gente, é uma coisa muito, até nada a ver com o original, né? Então colocou título nacional para avisar você, leitor, que aqui no Brasil você vai encontrar com esse título, né? Enfim. Então, 2011 que foi lançado, ó, 200 páginas, a editora, novo conceito, tradutor, não sem informação, não diz quem que traduziu, porque é importante também saber quem traduziu. Quem já viu um pouquinho de tradução aí na vida sabe que o tradutor importa, as escolhas que ele faz no texto. Aí o título original ali em inglês, não vou ler porque o inglês é péssimo, tá, Julie, que me perdoe. Enfim, aí tem todo o resto aqui, né? Daí, esse aqui, ó, editora, número de páginas, e que o ano do lançamento, esses outros aqui, ó, 2011 também, número de páginas 208, é no original, tá? No, tipo, no inglês, no idioma original. Pode ver que ele já perdeu aqui algumas páginas, né? 8 páginas nessa tradução, diminuiu um pouquinho, tá? Então, tem todas essas informações. Tem gente que prefere, inclusive, ler no original, né? Quando lê bem inglês, lê no original. Então, vamos lá. Aí, ó, vamos ler aqui a sinopse mesmo agora. O tipo desse vizinho, tia. Não, cedo, aqui, ó. E eu tô assim no chão já, sabe? Não vou nem reclamar, porque é uma pessoa bem, bem horrível. Aí diz lá, a história de 4 irmãs e de uma viagem para salvar uma vida. Então, o texto fala, o livro fala disso. Né? Conta a história de 4 irmãs e de uma viagem para salvar uma vida. Ó, ao nascer fraquinha, com a vida em risco, Lily desperta em suas irmãs uma necessidade de providências. Então, tem uma das irmãs ali que nasce fraca, enfim. Tocadas pela tristeza que abate a família, elas se arriscam em uma jornada de aventuras e situações incomuns. Entre florestas, quedas de água, pântanos, barulhos assustadores e caçadores, as meninas lutam pela própria vida enquanto buscam a água milagrosa que deverá salvar sua irmã. Então a gente tem uma jornada aqui, né? Uma jornada em busca de algo, de uma água milagrosa que vai salvar a tal da irmã Lily. Esse é o resumo do livro. Eu leria, eu gostei da sinopse, eu também achei legal.
Só de ter uma jornada, 4 irmãs, né? Tipo, dá para ver que são pessoas, assim, adolescentes ou crianças, né? Então, eu acho que seria interessante. No meio de floresta, que pareceu ali, deve ser bom. Meu pai do céu. Mas vocês viram que aqui dá até, gente, até o peso do livro o ser humano dá. O tamanho do livro, as medidas ele dá, né? Enfim, bem, quando é publicado em site, em revista, ele é bem mais, assim, a sinopse é mais detalhada do que a do livro, atrás, né? Contracapa. Então, a gente já viu que a estrutura pode mudar, dependendo onde está publicada, né? E aqui a gente tem a linguagem. É um texto expositivo, tá? Vejam a diferença, ó. O CPF do livro apresenta tudo, gente, quando está em site, meu Deus. Então, é um texto expositivo, só expõe, tá? Não é um texto argumentativo, que é a resenha. A gente já chega ali e fala nisso. A linguagem, ela é formal, claro, ela é uma linguagem, né, na norma culta, sem gíria, sem nada, até porque é um texto curto, tem que ser bem claro, tá? E expõe os fatos ali, exatamente o que a Ana colocou. Só expõe o enredo, fala brevemente sobre o enredo. Uso restrito de adjetivos, aqui eu fiz questão de colocar. Pode usar adjetivo? Pode, mas é restrito. Ou seja, pouco, tá? 1, 2 ali tá bom. Se usar mais, se começar a falar muito e colocar adjetivo, vai virar uma resenha. E aí vai virar um texto argumentativo. Porque daí você tem que expor os seus argumentos que comprovem o que você está afirmando, se é bom ou se é ruim, tá? E vai dar spoiler também, porque a resenha tem tudo isso, né? Tem resenha, a gente leu uma do Rei Leão lá que dizia, contava todo o enredo. Claro que o Rei Leão é um enredo conhecido, mas se fosse um outro livro, um outro filme, né, meu Deus do céu também. E é um texto impessoal, não aparece o eu de forma alguma, não pode aparecer o eu ali, tá? E aqui, por fim, para a gente encerrar a aula, agora a gente vai ver as diferenças, tá? Então, a primeira, né, assim, que diz ali, ó, resenha, pode ser pessoal. Então, ela pode ser um texto pessoal. Existem resenhas que são impessoais, que não mostram eu. Não coloca nós e nem eu em lugar nenhum. Mas, de uma forma assim mais geral, a maioria das resenhas vai mostrar o eu, tá? A gente ia corrigir os exercícios se der tempo. Se não der, a gente deixa para semana que vem tem feriado, mas na outra, não se preocupe que a gente corrige, tá? Então, a resenha pode ser pessoal, pode aparecer o eu. Aí eu coloquei exemplos ali, ó. Mostra-nos, tá? Apareceu esse pronome aqui, nos, tá indicando que é nós. Mostra para nós, leitores, né, telespectadores. Então, o eu tá ali junto. Ou se você coloca amei, né? É eu amei, tá ali o eu. A sinopse não pode ser pessoal, tem que ser sempre impessoal. Não queremos saber do eu, tá? De forma alguma. Resenha é um texto argumentativo. Olha essas. Gente, eu vou cobrar esse tipo de diferença aqui, tá? Eu vou cobrar isso aqui, eu coloquei aqui porque vai estar em prova, tá? Ó, a Ana Luísa falou, tá parecendo demais o nos ali. Talvez seja um aviso. Não sei, pode ser, né? Uma dessa. Certeza que tá no simulado. Gente, fica essa reflexão da Ana Luísa aqui para vocês. Eu não falei nada. Então, é um texto argumentativo, a resenha vai mostrar a opinião e tem que ter argumentos. Se você falar, ai, o texto é ruim, é chato, não sei, sabe, não desenvolve a narrativa, ela é longa demais, parada, você tem que explicar o porquê. Você tem que mostrar o seu argumento, por que você achou ruim, né? Enfim. A sinopse é um texto só expositivo, só expõe. Só expõe o fato ali, que seria qual que é o fato? O resumo do que se trata a obra. O enredo fala disso, pá, só. Tá? Não apresenta opinião nenhuma. Se tiver, né, igual eu falei, um ou outro adjetivo, mas enfim, nada além disso. A resenha é um texto mais longo, maiorzinho, porque ele vai apresentar argumentos, gente, aí o texto vai ficar mais longo. Você vai ter que argumentar, vai ter que escrever mais, tá? E a sinopse é um texto curto, mais curto, né?
Se for pensar, esses dois gêneros são curtos os textos, mas ainda a sinopse consegue ser mais curta do que a resenha, tá? Ó, está fácil de diferenciar. Eu acho bem fácil de diferenciar. Mas eu coloquei esse quadro aqui no fim porque eu acho bom, né? Tipo, sempre deixar na cara para não subestimar a tonguice do ser humano. É igual notícia e reportagem. Eu sempre faço um quadro também para diferenciar os dois, porque tem dúvidas, tá? Conto e crônica, faço o quadro também. Tem essa mania. Aí, ó, daí ela falou, tem que descrever e argumentar. Isso daí é a resenha, né? E a sinopse não, só comenta ali rapidinho, uma coisa mais rápida. Foi, né? Mas era isso. Daí nós tínhamos exercícios, né? Para responder aqui. E até que página, gente? Eu nem lembro. Até a página. Enfim. 35? Não sei. Vamos ver o que vocês me dizem, ó. Do exercício 31 a 35. A página 31 a 35, tá certo. Começava no 40, né? Então vamos fazer o primeiro aqui, só para ver. Já que tem esse restinho, 4 minutos, dá para fazer o primeiro. Página 31, tá? Pratique número 40, exercício 40. Leia o trecho a seguir sobre o filme baseado no romance A Culpa é das Estrelas. Aí já tá falando do filme. A sinopse que a gente leu era do romance mesmo, do livro. Aqui já é o filme. Saibam que são coisas diferentes. Porque tem gente que fala, o livro não tinha o filme não tinha nada a ver com o livro, mas não tem que ter a ver mesmo. Porque ele é baseado naquilo ali. A linguagem do filme é outra, não tem como ser igual, gente. Nunca vai esperando isso, porque não tem como, tá? Aí diz, ó, porém, nem tudo é as mil maravilhas em A Culpa das Estrelas. Um dos problemas é a construção do enredo, que, ao buscar uma maior fidelidade ao livro, termina por inserir cenas que até funcionam isoladamente, mas que, quando vistas no contexto cinematográfico, né, em conjunto, praticamente param o desenrolar da trama, não a levando para frente e alongando-a desnecessariamente, tá? É retirado de um site chamado ali Papo do Cinema. Esse fragmento de texto pertence a uma sinopse ou uma resenha? Justifique. E agora? A Ana Luísa já colocou ali, resenha. Por que seria resenha, gente? O que mostra ali que já diz pra gente que é uma resenha? Só num trecho, gente, vejam bem. Porque está dando opinião. Exatamente. Ele fala ali, ó, um dos problemas é a construção do enredo. Ele fala que isso é um problema. E argumenta ainda sobre isso. Então, nós temos um argumento ali, mostra um trecho de uma resenha, mostra um ponto negativo. Exatamente. Então, nossa, ridículo, né? E vamos fazer a 41, daí a gente acaba a aula, que só faltam 2 minutos, mas dá tempo. 41. Com base no primeiro trecho lido, explique com suas palavras o que vem a ser uma sinopse. Daí é para você colocar o que é uma sinopse, pelo amor de Deus. Só a gente lendo, a gente leu aquela sinopse lá, a gente já sabe. O que é uma sinopse, gente? É um resumo, exatamente. Um resumo de um produto cultural. Esse produto pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma peça de teatro, qualquer coisa, tá? Mas de boas. Então, na próxima aula, a gente corrige o que faltou, que é até a página 35, até o 51, né? E daí a gente vai estudar outro assunto, tá? A gente termina esse, vai entrar em conto, outro gênero, enfim, tá? Mas é isso. Então, por hoje é só. Provavelmente na próxima aula eu faço tipo uma revisãozinha, assim, no início ou no fim, né? Não na semana que vem, na outra, antes da prova, tá? Eu falo um pouco que vai cair na prova, faço um resumo, um resuminho, assim. Não chega a ser uma revisão, mas porque eu não sei se eu tenho tanto tempo para isso, mas vai ter alguma coisa eu vou comentar. Então, por hoje era a sinopse, gente. Era isso mesmo, tá? Bem tranquilo, né? Acredito eu que ficou a diferença entre sinopse e resenha, que é o que vai estar na prova de vocês isso aí. Vocês vão ter que diferenciar. Vão ter que ler lá os textos e dizer qual que é uma resenha e qual que é uma sinopse. É isso, gente. Qualquer coisa, manda um zap lá para mim. E agora eu vou fazer almoço, tá? Essas horas. Pra não surtar por causa do martelo. Tchau, gente. Até.